E aí, vamos falar sobre procrastinação? Escuta, você é desses que acaba deixando as coisas para depois, vai enrolando, até chegar a um ponto em que aquilo já nem faz tanta importância e era de suma importância. Essa é a nossa arte de procrastinar e é sobre esse tema que eu vou falar hoje. Quanto a gente fica procrastinando determinadas coisas na nossa vida. Hoje eu estou falando sobre procrastinação porque vem muito dentro de coisas que eu já vivenciei, mas eu peguei um monte de dados para vocês, peguei um monte de coisa para poder trazer nesse vídeo uma qualidade legal, um conhecimento legal, pelo menos para te ajudar a pensar sobre essa questão de procrastinação. A gente faz muito isso, né? Procrastinação, para quem não sabe o que é procrastinação, é a arte de ficar se enganando o tempo todo, né? A gente fica se enganando o tempo todo. Por quê? Porque a gente sempre fica jogando ali para frente. Ah, depois eu faço, eu vou fazer depois eu resolvo, depois eu vou resolver isso. Eu tenho uma coisa mais importante aqui para resolver, mas depois eu vou resolver. Só que tem determinados assuntos na nossa vida que quanto mais a gente fica jogando para frente, mais a gente vai empurrando com a barriga, mais difícil esse problema acaba se tornando para que a gente possa realizar. Por que que acontece isso? Isso acontece pelo fato de que ele vai se acumulando, né? Ele vai crescendo. A gente vai empurrando, só que tem uma hora que ele fica grande demais. E aí é onde muitas vezes a gente acaba se prejudicando dentro dessa história, né? Então, procrastinação é isso, a gente fica jogando, mas fala pra mim, né? Diga pra mim, tem alguma coisa que você tá jogando pra frente, que você não resolve, você fica empurrando, acontece com você? Tem algum ponto que você percebe que você está patinando? Lembrando que hoje eu estou trazendo procrastinação, mas eu estou trazendo uma série de vídeos aqui dentro do Quebra Tudo, para a gente poder falar um pouquinho sobre produtividade, sobre crescimento, tá? Então nós vamos começar o vídeo de hoje falando de procrastinação. Essa arte de ficar empurrando as coisas para frente e não resolver aquilo que a gente deveria resolver. Mas lembra o seguinte, né? Lembra de seguir a gente aí, lembra também de ativar as notificações para você não perder nada, assinar o nosso canal. Esse vídeo também está dentro da minha página, vai ficar dentro da minha página aqui dentro do YouTube. Então é um processo bem legal aí, assim, que eu venho fazendo com diversos vídeos, né? Várias séries de vídeos falando sobre essa questão de produtividade. É muito mais a minha praia, é muito mais onde eu atuo, então eu espero que vocês gostem. Lembra de curtir o canal, né? Lembra de compartilhar para outras pessoas. Mas bom, eu fiz uma pergunta que é o seguinte, né? Se você se tem algo que você fica procrastinando, né? Você fica jogando, procrastino fazer vídeos sobre o meu trabalho. Então, esse é um ponto, né? Isso aconteceu, e aí é legal você trazer quem que é, e a foto tá bem pequenininha, se identifica com o nome para mim, para que eu possa te chamar pelo nome, porque a foto tá pequena e eu tô começando a precisar usar óculos. É outro ponto que eu acho que eu tô procrastinando, que eu tenho que ir atrás de ver e fazer isso. Bom, mas vamos lá. Bom, isso aí é legal, né, trazer essa questão, né, de procrastinar, de fazer vídeos sobre... o Thiago, meu querido Thiago acabou de se formar com a gente lá, estava com a gente esse final de semana. Thiago, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Foi um final de semana muito intenso, maravilhoso. Mas que legal que você trouxe o teu caso, que é procrastinar, de fazer vídeos sobre o seu trabalho. Porque isso também aconteceu comigo por um certo tempo, né? E aí é por isso que a gente tem que olhar para essa aqui. Quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala sobre produtividade, é por isso que eu tô trazendo essa questão da procrastinação, porque é algo que nos atrapalha muito quando a gente fala em produtividade, em alcançar metas, porque a procrastinação ela é inimiga das nossas metas, dos nossos objetivos. Então a gente tem que estar muito ligadinho para que a gente não caia nessa armadilha de ficar procrastinando e deixar de fazer aquilo que a gente precisava.
Então, eu estou trazendo uma série de vídeos, já falei de foco, falei de outras coisas, mas muito bem. Como o Thiago trouxe aqui, né? Então ele fica procrastinando, vou pegar o seu exemplo, tá bom, Thiago? Ele fica procrastinando, né, de gravar os vídeos sobre o trabalho dele. Bom, a gente primeiro tem que partir do princípio que é o seguinte: quem é visto é lembrado. Se você não é visto, você não é lembrado. Assim, dentro do teu trabalho, dentro da tua vida pessoal, a gente precisa estar em evidência, a gente precisa ter contato com outras pessoas, porque a gente precisa mostrar o nosso trabalho. Então, quando a gente parte, então, vamos olhar primeiro para uma meta, né? Então, a meta do Thiago é falar assim, cara, eu quero agora, a partir de agora, começar a gravar vídeos do meu trabalho, né? Mas tem um fator que eu fico procrastinando, eu vou jogando para frente, acaba não saindo. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo quando a gente começa a procrastinar, jogar coisas para frente o tempo todo, isso começa criar um certo perigo para que não vire um hábito na nossa vida. Porque se virar um hábito na nossa vida, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: você acaba deixando de lado, né? Então você vai se acostumando com isso também. Você já vai se acostumando. É muito legal, lógico, evidente, sempre quando eu vou trazer algum tema aqui dentro do Quebra Tudo, sempre que eu vou trazer um tema aqui dentro do vídeo, eu vou estudar, eu vou detalhar mais, né? Eu tenho um conhecimento geral, que é um conhecimento que me habilita, que vem das minhas ferramentas do coaching, da PNL, que são ferramentas também, que vem também da terapia transpessoal, dos trabalhos que eu faço dentro do consultório, e também dentro dos treinamentos vivenciais que nós temos pela Quatro Tempos. Então eu tenho uma vivência e um conhecimento que eu já adquiri daí, dos meus estudos também. E aí quando a gente começa, então quando eu venho trazer essas questões, é evidente que eu vou em busca, né? Eu vou buscar mais conhecimento ainda, porque se a gente quer cortar, né, uma árvore grande, é legal. Se eu tenho 12 horas para cortar uma árvore, eu vou passar pelo menos umas 8 afinando meu machado, deixando ele ali com um corte bem legal para que eu possa derrubar aquela árvore. Então, quando eu fui buscar isso, né, eu fiz alguns levantamentos bem legais, e aí o que isso pode acontecer? Em um dos vídeos, o que uma pessoa trouxe, né, a pessoa falou assim, olha, isso já vem lá de muito e muito tempo, e a ciência hoje, ela começa a olhar que tem determinados comportamentos, tem determinadas coisas que a gente faz que estão ligados aos nossos antepassados há muitos e muitos milênios de anos atrás, muita coisa atrás. Então, quer ver um exemplo bem legal? Lá na época dos homens da caverna, eles saíam para caçar, mas muitas vezes vinha um dinossauro, vinha um predador e ele tinha que fugir e ele começava a colocar o foco em outras coisas e ele deixava, de fato, de fazer o que ele precisava fazer, né? Então, isso já vem também, tem um estudo, é uma coisa bem legal. Mas vou trazer alguns dados bem legais que eu pesquisei para vocês, e hoje eu vou trazer uns dados legais e o que a gente pode fazer, e vou dar umas dicas super legais que, se a gente puder usar, né, na nossa vida, essas dicas vão nos ajudar para que a gente não procrastine tanto, né? Porque a procrastinação, ela faz parte também do ser humano, a gente faz muito isso, né? A gente tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, então a gente sempre quer dar um jeitinho para poder ter mais tempo para fazer aquilo, para poder ter um tempo para não fazer nada, sei lá o quê, mas a gente dá esses jeitinhos. Mas se a gente faz isso de uma forma que não é ecologicamente correta, que não é boa, isso nos prejudica dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos. Por isso nós vamos falar de procrastinação hoje. Segundo uma escritora, de um artigo que foi publicado em Nova York, no New York Times, e referência também no portal VIX, né? 1 em cada 5 indivíduos é procrastinador crônico. Então, os caras fizeram lá uma pesquisa e se aprofundaram nessa pesquisa. Então, uma a cada cinco pessoas acaba tendo essa procrastinação, e crônica ainda. Então, acaba deixando de fazer um monte de coisa.
E qual é a ligação que existe entre a procrastinação e também o nosso comportamento, o nosso cérebro, e como que isso nos afeta, por exemplo, quando a gente fala em produtividade? Afeta e muito. Por quê? Porque eu sempre tenho coisas que eu preciso fazer e eu boto foco em outras coisas que não são necessariamente importantes naquele momento. Porque procrastinar, tem uma coisa que a gente tem que pensar também quando a gente fala sobre procrastinação, e a gente precisa entender que procrastinação também não é não fazer nada. Eu vejo que eu estou procrastinando muito, eu não faço nada. Não é isso. Procrastinar não significa que você não está fazendo nada. O que significa é que você está deixando determinadas coisas que são extremamente importantes por uma questão ou outra, você está deixando de fazer essas coisas. Então, por uma questão ou outra, você acaba procrastinando. E isso pode estar ligado a um hábito, isso pode estar ligado a um comportamento, pode estar ligado a um trauma, pode estar ligado a um monte de fatores que façam com que você faça isso. Crenças, valores. Então, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, né? Você não anda bem com o seu relacionamento amoroso. Você não anda bem com o seu relacionamento amoroso. Mas você aprendeu que ter um relacionamento. Então, digamos que você é uma pessoa que frequente uma igreja onde prega que, olha, o namoro tem que ser assim, tem que ser assim, tem determinadas regras. O que está tudo bem, né? Não estou questionando as questões das regras, até porque eu entendo que ter regras, isso faz com que a gente possa ser pessoas melhores, pessoas mais produtivas e também cidadãos melhores quando a gente segue determinadas regras, desde que essas regras não sejam abusivas, tá? Então, quando eu tô falando, quando eu falo isso, assim, então, olha, tem que ser assim, tal, ou você vê os seus pais, como é o relacionamento dos seus pais, aquele relacionamento bonito, aquele relacionamento tal, e aí o seu relacionamento não tá bem. Às vezes, você fica dentro de um relacionamento que é ruim para você, um relacionamento que te machuca, que te fere. Por quê? Porque você olhou para uma história, você tem determinadas coisas que você vivenciou. Então, você não consegue, né? Então você fica procrastinando aquela relação e fica dentro daquilo e não consegue dar um basta, né? E assim para um monte de outras coisas, para a grande maioria das coisas, né? Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que quando eu falo que a cada 5 pessoas uma tem essa questão de procrastinação crônica, essa é a definição para quando a procrastinação ela começa a atingir diversos pontos da sua vida, né? Para você não chegar a esse ponto, né? Para você não chegar nesse ponto onde a procrastinação começa a afetar diversas áreas da sua vida, é legal você ficar cada vez mais ciente do que está acontecendo. Então, é nesse sentido que a gente vai falar, né? Então, antes de mais nada, eu vou trazer para vocês também o significado de procrastinar. Qual é o significado? A palavra procrastinar, ela é originada do latim, que significa procrastinatus, que quer dizer à frente. Crastinatus, por sua vez, significa de amanhã. Então, a etimologia é mais uma curiosidade, já que é difícil da gente compreender o significado em termos pela tradução. Mas é uma coisa do tipo postergar, retardar, atrasar, prorrogar. Esses são alguns sinônimos que a gente dá para a questão da procrastinação. Mas de fato foi aquilo que eu disse para vocês, né? Procrastinar é a arte que nós temos de ficar jogando uma coisa para frente e não resolver. Às vezes a gente fica jogando para frente questões que são pessoais, questões que são interpessoais, questões que são dentro do meu trabalho. Eu fico ali, eu vou empurrando aquilo, vamos empurrando do jeito que dá. Só que essa vida, ela é muito danada, né? Então, quando eu falo da gente viver a vida o máximo que a gente puder e a gente poder trazer
produtividade o tempo todo, o máximo que a gente puder para a nossa história, eu estou falando exatamente disso, para a gente poder cada vez mais alcançar mais coisas e conseguir conquistar mais coisas. Conquista é algo muito bom, né? Conquista é algo que faz toda a diferença. Eu agora recentemente fui num local com o meu filho, e o meu filho ele tem 11 anos. E ele é fã de RPG, né? Ele gosta muito de RPG. E ele ia estar neste local lá, ia estar um grupo do qual ele acompanha, ele gosta, ele é fã dos caras, ele tem livro, ele estuda o trabalho dos caras de RPG e tal. E a gente foi lá, né, para essa feira que era o Brasil Game Show. E aí ele no caminho ele disse assim, por isso que eu falo que a gente acreditar faz toda a diferença, né? 11 anos, Mirella já tá com 11 anos já. E ele no caminho ele foi falando assim, pai, eu vou chegar lá e eu vou conhecer todos lá do grupo do grupo que eu gosto, né? Eu vou conhecer todo mundo. E ele foi falando, aí eu falei para ele, né, filho, assim, é muito grande, né? É um evento muito grande, todo mundo quer ter acesso, então você tem que... Não, pai, eu acredito que vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo, né? E no final das contas, o que aconteceu? A gente conseguiu chegar até o grupo, deu certo, ele bateu foto, ele abraçou todos, ele falou da admiração que ele tinha pelo trabalho deles, eles foram extremamente carinhosos, eu até depois coloquei uma story sobre isso, assim, né, falando disso no meu Instagram, e foi uma coisa muito bonita. Então, primeiro passo, eu acho que assim, quando a gente fica jogando as coisas muito para frente, a gente e se você percebe que você faz isso, então antes de eu começar a trazer algumas dicas e algumas coisas que você pode fazer aqui, e que você pode usar, que eu acho que vai ser bom pra caramba para você, antes de mais nada, você precisa acreditar que algumas coisas que você vem protelando e vem tendo dificuldades, vai dar certo. E também aqui dentro da live, depois eu vou também trazer alguns exemplos aqui, enfim, né? Então, quais são as causas que a gente tem, né, com relação a essa questão de procrastinação? Olha só, estão dizendo por aí, né, que procrastinação é coisa de gente preguiçosa, que não quer fazer as coisas. Eu ouvi as pessoas falando isso já ouvi pessoas falando, não, esse negócio de procrastinação é coisa de gente preguiçosa, gente que não quer fazer as coisas. Não é por aí, por isso que eu vou explicar para vocês quais são as causas primeiro, o que causa com que a gente procrastine determinadas coisas na nossa vida. Então, a verdade é que a conduta, né, ela pode ter causas psicológicas e fisiológicas. Então, procrastinar pode ter causas psicológicas e fisiológicas. Quer ver? A questão das psicológicas, né? A procrastinação, ela pode estar ligada a distúrbios mentais, como ansiedade, problemas de autoestima. A procrastinação, ela pode estar ligada a traumas, crenças, valores. Há quem deixe de realizar uma tarefa por medo de reprovação, do que vai achar, do que vai pensar. Isso pode estar ligado a questões com a família, enfim, né? O que vão pensar de mim, uma insegurança. Então tem diversas coisas psicológicas que fazem com que a gente acabe de uma forma ou de outra procrastinando. E tem questões que são, né, fisiológicas, né? Por exemplo, né, quando a gente fala sobre a procrastinação, ela está relacionada ao cérebro, mais precisamente no pré-frontal aqui, assim, né? E se tem alguma coisa, por exemplo, incomum, né, nessa área, como uma lesão, ou uma pancada, tem uma lesão, ou teve um derrame, enfim, isso pode fazer com que a pessoa
entre nessa questão de procrastinar também. Então ela nunca vai conseguir realizar coisas e tal, porque tem algo ali. Então, só para deixar claro para vocês que existe, né, coisas psicológicas e fisiológicas que estão ligadas, né? Agora, qual é o impacto que cria na nossa vida quando a gente fala sobre a procrastinação, né? E quais são os impactos e os efeitos que isso tem na nossa vida? Tem vários efeitos, principalmente sobre a nossa vida pessoal, por exemplo, né? Um deles é as relações que a gente tem com amigos, familiares, né? Acaba ficando muito comprometida. E por que fica muito comprometida? Uma vez que você tem o hábito de procrastinar, você acaba nunca encontrando tempo, né, para organizar a sua agenda, para você se fazer presente na vida dessas pessoas. Esse é um dos pontos, né, que às vezes atrapalha tanto, né? No ambiente profissional, a mesma coisa, né? Às vezes, essa questão de procrastinar, por que você acaba não tendo tempo? Porque, como eu disse no começo da live, procrastinar não significa que você deixa de fazer as coisas, você não está fazendo as coisas, né? Não é isso. Então, procrastinação, quando a gente fala dentro da produtividade, de ter uma vida produtiva, porque é isso, a gente tem que ter essa vida produtiva, você não está deixando de fazer determinadas coisas. Na verdade, você só está colocando o foco naquilo que não é realmente importante. Mas aí você não consegue. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, de uma pessoa que tem um relacionamento que não está ok e não consegue terminar esse relacionamento. Por quê? Porque está ligado muitas vezes à crença, a valores, a forma com que vê o mundo, da forma com que aprendeu a lidar com as coisas. Então, para essa pessoa fica muito difícil de poder romper esse relacionamento. O que vão pensar, o que vão achar de mim e tal. Então, aí o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a colocar o foco em outras coisas, dentro do seu trabalho, dentro de uma academia, dentro disso, dentro daquilo, começa a encontrar e se ocupar o tempo todo e a cabeça o tempo todo para não pensar nesse problema. Mas, como eu disse num vídeo anterior que eu fiz aí, um vídeo que eu coloquei no meu Instagram, né, eu falo o seguinte: o nosso cérebro não reconhece o não, né? Então, você não quer pensar nisso, você não quer pensar naquilo e você fica procrastinando, mas o teu cérebro, meu amigo, não tem jeito, né? O que ele vai fazer? Ele fica batendo naquele ponto o tempo todo, ele fica batendo naquele ponto o tempo todo, ele fica batendo naquele ponto o tempo todo. Então, enquanto você não resolve também, você vai empurrando isso, por isso que você acaba entrando, por isso que algumas pessoas não, você espero que não, mas algumas pessoas acabam entrando numa depressão, acabam entrando numa crise de ansiedade, né? Porque a procrastinação, ela traz ansiedade. Aí, ó, o que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte, né? Ela tem uma influência, a procrastinação, direta, né, na nossa qualidade de vida. Né? Então não tem como, né? Isso ocorre porque os atrasos, né? Ao atrasar os atrasos em horário, ou atrasar atividades, ou deixar de fazer determinadas coisas, deixar de ir em determinados compromissos, deixar de falar determinadas coisas para as pessoas, deixar de terminar determinadas coisas que você se propôs a fazer. Isso vai trazendo uma qualidade de vida bem ruim para você. Por quê? Porque você vai ficando frustrado o tempo todo, frustrado o tempo todo, porque não consegue fazer, não consegue alcançar, e é horrível mesmo. Eu falo isso porque, lógico, assim como todo mundo, eu sou ser humano, eu passo por todos esses problemas também, e eu tinha me colocado para fazer algo, né? E eu vinha assim, não, depois eu faço, não, depois eu vou fazer, não, depois eu vou fazer. Vou até abrir para vocês o que é a minha página no YouTube. Eu tenho uma página no YouTube ainda não, agora, né? Se você não conhece, vai lá, tem pouquinho inscrito lá, tem 9 pessoas que se inscreveram, mas eu sei que isso vai multiplicar, triplicar e vai estar lá, porque é um local onde eu quero colocar os vídeos, as coisas que eu estou fazendo. Isso
traz para mim um crescimento pessoal muito grande. E eu vinha procrastinando isso, né? Não, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu ajeito. Ah, eu não estou acostumado com essa ferramenta ainda, eu tenho que aprender, eu quero aprender mais, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí eu parava para poder estudar, né? Para entender como é que funcionava o mecanismo do YouTube. Aí eu começava a ver, daqui a pouco eu vi uma propaganda, eu já lia naquela propaganda, aí eu vi uma notícia, eu entrava naquela notícia, e aí eu vou ocupando, trazendo outras coisas, pronto, já não fiz aquilo que eu tinha que fazer, mas eu ocupei o meu tempo. Então, quem procrastina, né, não tem esse negócio. Quem procrastina não tem esse negócio de que, fica sem fazer nada. Não, você procrastina, mas você acaba colocando um monte de coisas aí, né? Tem vários tipos de procrastinadores, né? Tem vários tipos. Vamos ver. Vó, faz o seguinte, fala pra mim se você se identifica com algum deles, se for possível pra você se sentir confortável, né? Mas fala pra mim se você se identifica com algum desses procrastinadores, com esse perfil de procrastinador, né? Nós temos o procrastinador que é o relaxado, né? Ele não assume responsabilidade pela questão das tarefas serem chatas, só busca aquilo que vai trazer prazer na vida dele. Assim ele acaba deixando de lado de fazer as escolhas, né? Praticamente ele só vai em coisa que é agradável para ele e tal. Esse é o procrastinador relaxado, porque ele sempre fica escolhendo o que é mais fácil, o que é mais adequado, mas muitas vezes, né? Ele acaba deixando de fazer aquilo que ele precisa fazer. Aí a gente tem também, né, exercícios mentais, talvez. Existem um passo a passo para nos ajudar a evitar a procrastinação. Exercícios mentais, talvez? Tem sim, e é legal você perguntar, viu, Thiago? No finalzinho aqui, então fiquem comigo, que no final eu vou ensinar para vocês um exercício que vocês podem fazer, super prático, super legal, que isso traz para você o foco daquilo que você está trazendo e você volta para aquilo que você realmente é importante. Porque quando a gente começa a entrar em procrastinação, daqui a pouco eu vou explicar, é porque a gente também vai se perdendo ao longo do dia a dia. Aí, olha só, a gente tem o tenso nervoso, né? Já o procrastinador tenso nervoso, ele tem consciência das suas obrigações, no entanto, por diferentes razões, ele não consegue realizar essas tarefas. Então, tá aí, né, mais uma questão que pode estar ligada a crenças, a valores, né? Mas quando o dia seguinte chega, ele não dá conta outra vez de fazer aquilo e os sentimentos negativos, aquela raiva, aquela frustração, ela vai crescendo cada vez mais para essa pessoa. E aí o que a gente pode fazer, né, para poder parar de procrastinar? O que a gente começa a trabalhar na gente, né? Então, eu trouxe aí tipos de procrastinação, falei um pouquinho o que é a procrastinação, dei um panorama geral. É evidente que aqui dentro do Quebra Tudo jamais eu vou me aprofundar, porque não vou, tô trazendo superficialmente para você poder entender. Mas mais para frente, né, vou trazer para vocês um trabalho bem legal sobre produtividade e vou estar oferecendo esse trabalho, vai ser muito legal para que as pessoas possam ter ali, né, um passo a passo para que você possa ser mais produtivo. Mas é sempre legal a gente conhecer e entender essas coisas que nos atrapalham, né? A procrastinação, ela sempre joga a gente para trás, né? A gente fica e a gente se sente muito culpado, não tem como, né? A gente fica se sentindo culpado, a gente se sente mal, a gente sabe o que a gente precisava fazer e não faz. No meu caso, por exemplo, eu fiquei procrastinando um tempo de fazer a minha página, por exemplo, no YouTube, e trazendo um monte de questões e impedimentos ali, mas isso estava ligado por uma questão de crença, sabe? Uma coisa do tipo, mas será? O que as pessoas vão achar? Como é que elas vão receber? Elas vão olhar para o meu trabalho, né? E tinha outras questões também, né? Por exemplo, todo mundo sabe, né? Eu sou irmão do nosso querido Frois. O Frois é um poço de conhecimento. Então, esse sempre foi uma dificuldade que eu tive por muito tempo e hoje eu não tenho mais, que era assim, mas não vamos fazer um comparativo? Eu sou irmão dele, né? Afinal de contas, eu sou irmão também, né? Tem tudo isso.
Até o dia que eu trabalhei essas questões em mim, eu falei assim, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem a forma dele, eu tenho a minha forma, e eu aprendo muito com ele, ele me ensina muito, e tenho certeza que ele também aprende com outras coisas comigo também, e a gente faz essa troca, e hoje essa sombra não me pega mais, né? Porque eu falo, não, legal, ele tem o jeito dele, eu tenho o meu aqui, vou meter bala, vou gravar meus vídeos. Mas eu tive que trabalhar todas essas coisas. Por quê? Porque elas eram impeditivas e fazia com que eu ficasse procrastinando determinadas ações ou fazer determinadas coisas. Então, como é que a gente pode parar de procrastinar? O que a gente precisa fazer para parar de procrastinar? Essa é a pergunta que não quer calar, essa é a pergunta que você que está me assistindo aí deve estar fazendo, né? Então, tudo começa primeiro, né? Eu acho que é você dar um pequeno passo. Primeiro, né, dar um pequeno passo. E qual passo é esse, né? Estabeleça para você uma pequena meta que você precisa cumprir. Aí agora vou pegar o nosso querido Thiago, que está participando com a gente, que ele disse assim, bom, eu fico procrastinando a questão dos meus vídeos que eu gostaria de colocar e tal. Muitas vezes, né, isso aconteceu comigo, no começo eu ficava pensando assim, cara, mas como é que vai ser para mim gravar os vídeos, falar do meu trabalho e tal? O que eu vou fazer? Eu também tive essa dificuldade, sabe, Thiago? Tive essa dificuldade no começo também. Será que as pessoas vão achar isso, vão achar aquilo? Então, bom, primeiro, você tem que ter uma base legal, tá com uma base legal do seu psicológico. Então, se você entrar nessas questões do tipo que vão pensar de mim, que vão achar de mim, procura uma ajuda profissional, procura uma terapia para que te auxilie para quebrar essas questões impeditivas. E num segundo passo, comece pequeno, né? Então, comece com pequenos passos, mas comece pequeno. E o que é começar pequeno? Olha, ainda não é possível para você não tem o jeito, você não tem isso, não tem aquilo para gravar vídeos. Então, o que você faz? Grava vídeos pequenininhos, né? Grava vídeos pequenininhos. Ou aparece na tela com uma pergunta embaixo, vai trabalhando essa questão. Ou liga a sua câmera e grava um vídeo falando do teu trabalho e depois assiste esse vídeo. Isso é um exercício bem legal. Você grava um vídeo e depois você assiste esse vídeo. Por quê? Porque depois que você assiste, você começa a fazer determinadas correções, devia ter falado assim, mudado assim, e você vai encontrando o seu jeito. E quando a gente fala de produtividade, a prática, a repetição, o acreditar o tempo todo, e a repetição e a prática vai trazendo para a gente uma condição onde a gente começa a se sentir mais seguro. E a gente se sentindo mais seguro, a gente vai deixando de procrastinar. Por quê? Porque a gente começa a se expor mais, a fazer mais, né? Mas começa pequeno, Às vezes você não quer colocar um vídeo de 1 hora, você não quer ter um canal no YouTube, como foi comigo. Eu comecei, se vocês forem lá no meu Facebook, por exemplo, vocês vão ver que o que eu tenho lá são muitos textos. Agora não, agora tá cheio de vídeo, né? Mas lá no começo tinha muito texto. Então eu não tinha coragem de gravar um vídeo, mas o que eu fazia? Eu tinha coragem de escrever. Então eu escrevia determinadas coisas, colocava lá e tal, e as pessoas curtiam, comentavam. Aquilo foi me dando uma certa segurança. Depois, o segundo passo, aí veio o Instagram e eu comecei a gravar pequenos videozinhos, curtos, falando sobre saúde mental. Eu fui pegando um pouco mais de jeito e tal. E aí hoje eu tenho já uma facilidade muito maior para gravar, para ligar a câmera, eu não fico nervoso. Antes me dava um monte de coisa, né? Me dava um monte de ficar nervoso, e não conseguia, a coisa não ia. Então, primeiro passo, né, para a gente quebrar a procrastinação, comece pequeno. Você tem alguma coisa de fazer que você precisa fazer que você fica procrastinando? Começa pequeno. Às vezes você já não vai partir para ação, mas escreve no papel. Qual é a meta? Uma meta a curto prazo, para mim poder alcançar isso, para mim poder fazer isso, como é que eu posso fazer? Essa é uma dica bem legal, então anota essa dica assim. Então começa pequeno, porque isso vai te ajudar. Depois, né, é importante a gente poder gerenciar o quê? As nossas emoções, né?
Não só essa questão do tempo, porque quando a gente fala de procrastinação, as pessoas acham que é só gerenciar o tempo. Não, procrastinação também é você você gerenciar as suas emoções, cuidar das suas emoções. Por quê? Porque se você está mais confiante, se você tem mais força, se você tem coragem, você vai se expor, você vai fazer, você começa a ir atrás. Às vezes você tem dificuldade de falar e você precisa dizer para alguém o quanto você ama e o quanto essa pessoa é especial, ou você precisa dizer para alguém: sinto muito por ter feito isso, né? Não tinha a maturidade que eu tenho hoje, naquele momento, então isso... Porque a gente fica carregando esse monte de porcaria. Então você precisa gerenciar as suas emoções. Nesse momento, o que é importante? Você procurar uma terapia, você procurar um coach, você procurar um psicólogo, dependendo do caso, você tem que procurar um psiquiatra, mas cuidar das suas emoções, gerir as suas emoções. Quanto mais eu domino as minhas emoções, mais fácil fica para que eu possa lidar com as coisas. E a partir do momento em que isso acontece, né? Aí tem uma coisa que é legal, essa é uma dica muito legal mesmo. Faz uma ponte para o futuro. Quando a gente fala de procrastinação, faz uma ponte para o futuro, diferentemente de ir lá para o resultado final. Mas aí você faz o seguinte: pergunte para você, escuta, para mim poder realizar essa questão, como seria então se eu conseguisse realizar isso, né? Então, digamos que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar em público. Como seria o momento em que eu conseguisse falar em público, falar para as pessoas e trazer a minha mensagem? Como seria? Pô, eu vou me sentir bem pra caramba, né? Automaticamente você já começa a se sentir bem internamente. Porque o nosso cérebro ele vai e ele traz um monte de sensação de acordo com aquilo que eu estou pensando, onde eu estou colocando foco. Por isso que quando a gente fala sobre produtividade, a gente tem que falar sobre a procrastinação, mas também sobre o pensamento positivo, olhar as coisas de uma forma positiva, enfim. Tudo isso vai nos ajudar e muito, né? E aí, quando você também... Para você quebrar essa questão da procrastinação, você tem que fazer planos, né, que vão incluir o erro, as coisas que não dão certo. Às vezes a gente joga uma cobrança tão grande em cima da gente que quando a gente vai resolver algo, a gente não consegue, porque, pô, eu fico me cobrando porque não saiu 100%, mas saiu 98%, tá bom pra caramba. Né? Então, mas a gente fica, né? A gente não sabe lidar com o erro. E eu costumo dizer para as pessoas que errar é bom. Errar é bom porque desde que eu saiba lidar com os erros. Por isso eu falei um pouquinho antes para vocês, assim, sempre faço um acompanhamento terapêutico, psicológico. Porque diferentemente do que as pessoas pensam, terapia não é para louco, né? Louco é quem não faz terapia. Eu sou o maior defensor de terapia. Evidentemente porque eu sou terapeuta e se eu não acredito naquilo que eu faço, quem é que vai acreditar, não é? Mas não só por isso, porque a terapia mudou minha vida. Eu fazendo terapia com um terapeuta, isso mudou muito para mim. E isso trouxe condições de hoje eu estar aqui na frente dessa câmera gravando um vídeo e trazendo informação para vocês com a maior naturalidade do mundo e numa felicidade tremenda. Porque aí as coisas não tem que ser sofridas, né? Porque podia ser uma coisa sofrida. Ai, meu Deus, eu vou fazer a live, é ruim, eu tô com medo. E não é nada disso, cara, é prazeroso pra caramba, né? Aí eu vou trazer as dicas que eu prometi pra vocês, que eu ia trazer umas dicas bem legais aí no final. A gente já tá faltando aí mais alguns minutos, aí uns 15, 20 minutos. Então eu vou trazer umas dicas bem legais pra vocês com relação a essa questão da procrastinação, né? O que a gente pode fazer para trabalhar em cima dessa procrastinação. E por último, um exercíciozinho para vocês, para ficar legal pra caramba, tá bom? Mas antes disso, diz para mim aí, você tá gostando? Como é que tá sendo para você? Tá levando algo legal? Você tem alguma pergunta? Você queria trazer um exemplo, algo que aconteceu com você? Sei lá, colocar alguma coisa, porque eu falo que essa interação, né, de vocês comigo é muito legal, porque também é chato ficar falando sozinho, viu? Vou dizer para vocês, tem hora que eu falo, meu Deus, ninguém manda uma pergunta, ninguém fala nada. Fala alguma coisa, povo, né? Me ajuda aí,
para que eu possa, né, trazer mais e mais e mais. Mas eu vou dar essas dicas, tá bom? Para vocês. Ó, super dicas para vocês, né, para que você possa começar a parar de procrastinar. Então, anota aí. Primeira dica é o seguinte, né? Identifica, né? Estou amando a live, gratidão, obrigado, minha. Aí, ó, tá vendo? Ó, gostando muito, legal. Aí eu falo assim, não, tem gente que tá aqui comigo, né? Tem gente que tá assistindo comigo, né? Não colocaram só o celular ali, sair fora e tal. Não, estão aqui, estão assistindo, tá legal pra caramba. Ó, primeira coisa que a gente deve fazer para que a gente possa trabalhar essa questão, né? Hoje eu parei de procrastinar o Pilates. Muito bem, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é muito legal. E aí, ó, olha para essas dicas agora que eu vou colocar aqui, porque você vai começar a entender um passo a passo aí também, tá? Então, como o Thiago colocou, falou assim, ó, mas tem algum exercício, tem alguma coisa e tal? Então, pega essas dicas aqui, no fim eu coloco o exercício. Então, identificar o padrão. O que é identificar o padrão? É você começar a perceber aquilo que reflete dentro de você nos momentos em que você procrastina e qual é a razão disso. Então, por exemplo, olha, eu demorei muito para colocar os meus vídeos no ar, gravar os meus vídeos. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha um medo. Então, ó, vou identificar o padrão. Eu tinha um medo da comparação que as pessoas fariam com alguém que é tão importante e que eu me espelho tanto nessa vida. Então eu tinha medo. Aí eu identifiquei o padrão. Opa! Identifiquei o que estava me impedindo. Então, vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas por que eu não... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu comecei a me questionar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos pessoas diferentes, com jeitos diferentes, modos diferentes. E ele super me apoia. E eu sempre tô do lado dele, mas uma coisa... Aí eu percebi que, na verdade, o que era uma insegurança. Então, identificar. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que tá te impedindo de fazer algo que você fica patinando. Procrastina atividades que considero longas ou chatas no trabalho. Legal você falar isso, viu? Quando a gente percebe que tem atividades que a gente considera longas e chatas no trabalho, nesse exercício vai ficar legal para você, tá? Então, nesse exercício vai ser legal para você entender o que você pode fazer, esse exercíciozinho que eu já vou dar daqui a pouquinho. Outra coisa que a gente deve fazer para não procrastinar tanto, fazer uma coisa de cada vez, né? Mas voltando aqui, ó, sabe por que acontece de um trabalho, uma atividade, acaba se tornando longa e chata dentro do trabalho? Exatamente já pelo princípio de você olhar para essa atividade e falar, isso é chato, isso é longo, isso é ruim. Se você olhar para essa atividade, então já estou trazendo algo que você pode fazer com relação a isso. Se você olha para essa atividade, para esse trabalho que é mais longo e que para você já é ruim e é chato, faça um acordo com você mesmo. Eu levo 6 horas para terminar esse trabalho. Então eu vou dividir essas horas com intervalos de X minutos. Para quê? Para fazer o que você quiser. Ler um livro, escrever, assistir TikTok, tomar café, dar um cochilo. Coloque intervalos dentro dessa atividade menor, porque aí você vai trazendo o quê? Uma recompensa dessa atividade maior. Por quê? Porque você vai trazendo uma recompensa para o seu cérebro e fica claro para ele que, olha, eu tenho esse volume e tenho um descanso, eu tenho volume, eu tenho descanso. Aí a coisa acaba acontecendo. Então, o primeiro pensamento também ajuda muito. É um trabalho chato e longo. É um trabalho onde vai ser desafiador para mim. É um trabalho que exige de mim maior foco. Por quê? Porque quanto menor o foco dentro desse trabalho, mais eu vou dispersar, mais eu vou ficar procrastinando, mais eu vou jogar para frente, mais isso vai acumular e mais isso vai trazer para mim coisas que não são boas lá dentro do meu trabalho ou na minha vida pessoal. Outro ponto, né?
fazer uma coisa de cada vez, que está muito ligado no que eu acabei de falar agora. Por quê? Porque quando a gente pega um trabalho longo, ao comprido, a gente começa a fazer, mas aí a gente vai fazer outra coisa aqui, vai fazer outra coisa aqui, tem uma coisa que eu acho que estava atrasado, a gente fica trazendo um monte de coisa para não fazer aquilo que a gente precisava fazer, né? Então, e aí eu começo a encher o volume, passo um dia inteiro trabalhando igual maluco. Quando chega no fim da tarde, a minha sensação é que eu podia ter feito mais e não fiz, né? Então, como eu disse ali um pouco antes, dividir essa tarefa longa, né, em vários passos com intervalos, e isso também vai te ajudar. Ó, no meu caso é o medo de acharem que o conteúdo não é interessante, embora eu sei que meu trabalho e conteúdo é muito importante. Então, mas você só tem o medo baseado dentro de uma visão sua. Então, como é que você pode fazer para quebrar esse medo? Eu não quero expor o meu trabalho ainda para as pessoas porque eu tenho medo do que elas vão achar. Mande para um grande amigo, mande para sua namorada, mande para o seu parceiro, mande para sua mãe, mande para o seu pai. Teste com outras pessoas que você sabe que essa pessoa de repente não vai caçoar, não vai te sacanear nesse momento. Então você fala, olha, eu vou gravar um vídeo aqui falando do meu trabalho. Assiste aí, fala o que você acha. E fique com o pezinho no chão, porque você vai pedir para essa pessoa ser extremamente sincera. Ela vai apontar para você determinadas coisas que não foi legal, que ela acha que poderia ser mudado. Aí cabe a você olhar para aquilo e falar assim, posso ou não fazer isso, posso ou não mudar isso. Então, né, uma dica legal para você aí, tá bom, Thiago? E aí, né, por fim ainda não, mas eu acho que um cuidado que a gente tem que tomar é controlar essa nossa procrastinação para que ela não se torne um hábito, né? Se você já notou, por exemplo, que você é uma pessoa que procrastina e tem começado a procrastinar, é melhor você começar a agir agora. Quanto antes você decidir fazer uma mudança para você, quanto mais rápido será o momento em que você vai encontrar uma solução para isso. Então, é importante assim, né? Primeiro, para que você não deixe acumular um monte de tarefa, um monte de coisa na sua vida, e isso vira uma bola de neve que depois fica difícil de você controlar. Então, você precisa estar muito atento, né? Então, fique muito atento. Então, e aí uma outra coisa que a gente tem que tomar um cuidado também é bloquear esses estímulos que são externos, né? Às vezes a gente nem se dá conta de como... a gente não se dá conta que a televisão tá ligada, né? Ou que no momento em que eu tô ali botando foco em algo que eu preciso fazer, o WhatsApp tá rolando. Às vezes eu tenho que ter uma conversa muito séria com alguém que eu amo muito. E aí eu tô ali, antes de ter aquela conversa, olhando o WhatsApp, vendo fulano e ciclano brigando pelo fulano e o ciclano. Não dá, né? Ou às vezes eu preciso focar no meu estudo e eu tô assistindo o jogo ao mesmo tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse estímulo que é externo. Então, para trazer para vocês, né? E aí tem uma coisa que você pode fazer com relação aos estímulos externos, principalmente redes sociais, que hoje elas inundam e contaminam a nossa vida de uma forma positiva e negativa, dos dois lados, né? Porque eu olho para a tecnologia, eu olho para a mídia social e eu acho que é extremamente importante, desde que você saiba filtrar o que você vai ver ou coloque o foco naquilo que você quer fazer. Mas digamos que você gosta mesmo de assistir aqueles videozinhos do TikTok, do Reels, aquelas coisas engraçadas, aqueles cortes e tal. Eu gosto de ver, né? Às vezes eu fico ali 10, 15 minutos passando o dedo vendo determinadas coisas, desde que eu combinei com o meu cérebro. Então, por exemplo, antes de fazer o vídeo aqui com vocês, eu tenho isso, então meu dia foi cheio de atendimento, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tenho a última coisa da minha noite hoje é fazer, né, fazer essa transmissão, fazer essa live, e depois no final
eu tenho mais um atendimento e depois eu não tenho mais nada. Então, eu já tenho para o meu cérebro que assim, ó, depois, se eu quiser, eu posso ficar no WhatsApp, eu posso ficar no TikTok, eu posso assistir vídeo, eu posso ler um livro, eu posso assistir uma série, eu posso qualquer coisa, posso tomar uma cerveja, posso qualquer coisa. Eu já deixei. Então, é importante também você trazer sempre uma recompensa. Traz uma recompensa, assim, pô, vou ficar muito focado, preciso resolver esse assunto, mas quando eu terminar de resolver esse assunto, eu vou fazer tal coisa. Quantas vezes a gente viu pessoas que falaram assim, vou terminar o relacionamento e vou viajar para a Europa, e a pessoa fez isso e foi feliz e julgado, né? Porque terminou o relacionamento, agora foi viajar, foi fazer, mas às vezes a pessoa fez esse combinado, por isso que a gente tem que tomar um cuidado para não julgar as pessoas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado hoje, né, do Quebra Tudo de hoje, então do vídeo também. Lembra de curtir, de compartilhar, de assinar, tá bom? E aí eu vou trazer um exercício para vocês aqui no finalzinho. E qual é o exercício? Esse é um exercício milenar que, olha, ajuda os grandes empresários, pessoas que são bem-sucedidas. Eu já vi por várias e várias vezes as pessoas fazerem isso antes de entrar dentro de um palco no show, antes das pessoas poderem fazer um trabalho. Então eu vou ensinar esse exercício milenar para vocês e eu espero que vocês possam aproveitar. Eu estou falando que é um exercício milenar porque isso a gente faz desde que o ser humano é humano, que é respirar. Mas tem um exercício de respiração que pode nos ajudar muito para que a gente não procrastine. Por quê? Porque a procrastinar, muitas vezes eu estou fazendo algo e aí eu olho por exemplo, peguei um controlezinho, olho esse controle, então eu estou fazendo algo aqui, eu estou no vídeo com vocês, aí eu já começo a mexer nesse controlezinho aqui, então ele vai me chamando a atenção, aí eu falo assim, bom, ele é da luz ali, ó que legal, ele é da luz, ele muda a cor, puxa vida, tal, ele muda a cor, e aí eu já olho e falo assim, controle que muda a cor, aí eu vou no meu Google, eu vou pesquisar, depois disso, quando eu vou ver, eu estou olhando a reprodução do hipopótamo lá do norte da África, de uma tribo que chama Zabumbawe, e aí eu estou pesquisando o nome da tribo, então a gente vai fazendo isso, se desvia daquilo que a gente está fazendo, e a gente começa a procrastinar, e aí a gente já encontra uma outra coisa que precisava fazer, outra coisa, e aquilo vai se empilhando, e a gente vai deixando as coisas, então não é legal. Então, esse exercício é de respiração. Então, ó, faz assim comigo, você não precisa fechar o olho, você não precisa nada. Ó, respira comigo, nós vamos respirar uma sequência de 5, ó. Cinco, né? Volta o foco para o que você estava vendo. E aí depois você faz 1, 2, 3, 4, 5. Volta o foco que você estava fazendo. Respiração, o que isso faz? E eu não estou inventando isso não, isso vem do Mindfulness, que é trabalhar esse estado de presença. Quando você respira, então tem algo que está difícil de você resolver e você não está conseguindo encontrar um jeito, você não está conseguindo fazer de jeito nenhum aquilo, você para e faz essa respiração. Quantas vezes? 5? Não. 10. Ó. 1, 2 e solta. 3 e solta. Quando chegar no 10, primeiro você vai perceber que você já está zen. Se você me acompanhou aqui no vídeo, você já deve ter percebido que houve uma certa mudança de estado. Então, como eu disse para vocês, não estou inventando nada, é assim mesmo que funciona. Isso é um exercício que vem da PNL, da Programação Neurolinguística, e também da Mindfulness. Então, o que isso está fazendo? Está fazendo com que você entre no seu estado de presença, no estado de agora. E isso faz com que você fique muito mais focado. Bom, espero que eu possa ter ajudado. Se você tiver dúvida depois, se ficou alguma coisa, assiste de novo. Se você quiser ver esse exercício de respiração, né, ver esse pedacinho de novo, compartilhe o vídeo com outras pessoas, convide outras pessoas também para assinar o canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Aproveita, deixa aí, né, o seu like, lembra de curtir o canal, lembra de assinar o meu canal e coloca nos comentários como é que foi para você, se você utilizou, como é que foi, tá bom? Ó, a gente se vê no próximo vídeo.
ó, vamos produzir, vamos trazer crescimento e vamos para cima e vamos parar de procrastinar, não é? Então, eu acho que quando a gente começa a olhar para essas questões, a coisa muda. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!